Bom dia, boa tarde ou boa noite. Bom, pessoal, nós vamos dar sequência então aos nossos encontros virtuais. Esse aqui é o nosso segundo de 7 conteúdos. Então, meu nome é Alex Afash, trabalho aqui pelo Departamento de Ciências Fisiológicas. Hoje a gente vai abordar os movimentos do trato gastrointestinal. Esse é um conteúdo que coincide com parte do conteúdo que vocês tiveram na segunda fase, lá na aula 2. E só reforçando aqui mais uma vez, tá? Os meus agradecimentos ao professor Eduardo Moreira, aqui da Fisiologia também, que contribuiu com alguns esquemas que estão apresentados aqui ao longo da apresentação. Pessoal, aqui tem o nosso plano de aula, contendo também a nossa bibliografia básica. Hoje nós vamos então correlacionar o nosso conteúdo com alguns transtornos motores do esôfago, as disfagias. E antes da gente iniciar, só reforçar então as observações, né, de que esse material aqui ele foi elaborado exclusivamente para suprir de forma parcial o conteúdo do curso, né, Fisiologia Gastrointestinal, aqui da sexta fase da medicina. Ele pode eventualmente ser aproveitado em outros cursos de código CFS, enquanto perdurar aí nessa forma de ensino à distância. Por gentileza, né, pessoal, não está autorizada nenhuma forma de cópia, regravação, reprodução fora do contexto do curso, sem autorização expressa do autor. E o conteúdo ele não visa substituir aí as leituras dos capítulos referentes ao tema, tá bom, pessoal? A leitura aí baseada nos livros textos que vocês têm indicado no plano de ensino. Eu utilizei para o conteúdo de hoje, especificamente, o capítulo 41 do Fisiologia Médica do Bórum e o capítulo 60 do Fisiologia da Margarida Aires, ok? Por gentileza, então, né, só reforçando, procurem complementar as informações por meio dos livros textos. Sempre que possível, pessoal, procurem ali responder os roteiros de estudos dirigidos que eu disponibilizo para vocês no Moodle e também checar, quando for o caso, aí, os materiais complementares também disponíveis no Moodle, tá bom? Eu sugiro a vocês aí, esse aqui é um conteúdo que eu tento falar aqui uma hora e pouquinho, que equivale a 2 horas faladas no curso presencial. Então, ainda que eu tente enxugar ele acaba tendo uma duração razoável. E ao invés aqui de eu fragmentar então esse conteúdo em 3 vídeos, eu vou trazer para vocês aí slides de transição. E toda vez que vocês encontrarem esses slides, vocês podem optar aí por fazer uma pausa, tá? Se julgarem que o vídeo está maçante, está muito extenso, tá bom? Bom, essa aqui é uma afirmação do Hipócrates, né, considerado aí o pai da medicina. Inclusive aí farão, enquanto se formarem, né, o juramento de Hipócrates. Lá no período da antiguidade, percebam como a gente não tinha basicamente nenhuma informação clara, tanto dos aspectos anatômicos, muito menos funcionais, né, do corpo humano. Então, como a gente vai tratar do tema da deglutição aqui hoje, percebam como é que era relacionada aí a questão da deglutição, né? Então, o indivíduo, quando ele ingerir um líquido, ele é engolido, uma porção passa para o pulmão e a partir daí é filtrada para dentro do saco pericárdico, onde lubrifica o coração febril. O resto do líquido é exalado como vapor. Então imaginem, né, esse era um nível de compreensão que se tinha na antiguidade de um processo que hoje a gente sabe que é completamente fora dessa configuração. Se quiserem fazer uma pausa aqui nesse slide, dar uma lida com atenção, é um estudo de caso que estou propondo a vocês. É um estudo de caso que vai exigir alguns questionamentos que nós trataremos ao longo da nossa apresentação hoje. Então, ao final da apresentação, vocês serão capazes de responder com muita propriedade qualquer uma dessas questões. Se quiserem fazer os questionamentos e tentarem imaginar o nível que vocês têm de conhecimento até o momento, isso seria legal, né? Ajudaria a ter uma ideia aí de quanto vocês avançaram ao longo da nossa conversa, tá? Bom, indo então para a motilidade. Quando a gente fala de motilidade, a gente vem lá então da musculatura esquelética, né? Que nós conhecemos lá a placa motora. Aqui a gente vindo para a musculatura lisa, a gente tem o tipo multiunitário de músculo liso, que ele é muito comum na musculatura da íris, corpo ciliar do olho, nos músculos piloeretores. E nós vamos abordar bastante aqui a musculatura lisa do tipo unitária, que está presente em todo o trato gastrointestinal, útero e a maioria dos vasos sanguíneos. A característica que diferencia essa musculatura
unitária da multiunitária basicamente reside na presença das junções gap, que são comunicações intercelulares. Com isso você consegue equilibrar o potencial de membrana, a propagação elétrica entre uma célula e outra, e também a transferência de segundos mensageiros, né, cálcio, por exemplo, entre uma célula e outra. Então, isso acaba resultando num tipo de músculo que atua mais em massa, né, como um único conjunto, equivalente ao sensício do músculo cardíaco que a gente observa, né. Essa musculatura lisa ela dispensa a individualização da inervação, como vocês veem na multiunitária, para cada fibra você tem uma terminação nervosa. Isso é diferente aqui na musculatura lisa, né? E a musculatura lisa, ela responde com contrações rítmicas em muitos casos, tá? E essa ritmicidade ela é definida por um tipo de célula marca-passo, que nós vamos reforçar ao longo do conteúdo. Bom, pessoal, a musculatura lisa do tipo unitária, ela tem algumas características, né? De acordo com o estado contrátil ou não dessa musculatura. Se a gente olhar para os esfíncteres, por exemplo, ele é um tipo de músculo que está sujeito a um tônus constante. Por isso que é um músculo que está normalmente contraído, né? Essa é a característica dos esfíncteres. E, mediante um estímulo inibitório, esse esfíncter ele relaxa e assume novamente o seu tônus aí contrátil. Portanto, é um tipo de músculo lisotônico. Se a gente olhar aqui nos vasos sanguíneos e em algumas vias aéreas, né, os músculos, por exemplo, em brônquios, bronquíolos, eles estão parcialmente contraídos. Tem um tônus que pode ser modulado para cima ou para baixo, tá? Mas é um tônus relativamente considerável. Por isso ele é classificado aqui também como um músculo lisotônico. Já quando a gente pensa em músculo lisofásico, existe aquele que ele tem um tônus muito discreto, né? Não dá para dizer que também não existe, então não é zero, mas ele normalmente ele está sujeito a ciclos de atividade, né? E esses ciclos aqui então tornam essa musculatura ela do tipo fásica, né? Ela normalmente está relaxada e apresenta respostas contráteis mediante estímulos. Isso é muito comum ao longo do trato gastrointestinal, iniciando pelo estômago e seguindo ao longo de todo o intestino. Já quando a gente olha aqui, por exemplo, a musculatura da bexiga urinária e especialmente o esôfago, é um músculo que ele está normalmente relaxado. Em determinados momentos ele se contrai, né? Então é um músculo liso do tipo fásico, apresenta a fase ora relaxada e, quando estimulado, é contraído. A musculatura lisa ao longo do trato gastrointestinal, iniciando pelo primeiro terço ali do esôfago, lembrando que o esôfago ele tem uma transição, logo ali entre a transição faringe-esôfago, você tem ainda um pouco de músculo estriado no início da parte proximal ali superior do esôfago, tá? E na sequência é feita a transição e aparecem aqui duas disposições de camada muscular, uma longitudinal e uma circular, que compõem a muscular externa, né? E entre essas duas musculaturas a gente tem lá, por exemplo, o plexo mioentérico, que nós já vimos aí no nosso conteúdo anterior. Vejam aqui numa microscopia eletrônica a disposição perpendicular dos dois tipos de fibras, que permitem, portanto, tanto a contração da luz do lúmen, diminuindo então o diâmetro, quanto encurtando a víscera, por meio do acionamento aí da musculatura mais externa aqui, ó, longitudinal, tá ok? A combinação dessas duas contrações podem ocorrer, né, de forma sincronizada, numa peristalse, por exemplo, mas você pode ter a contração de segmentação sem qualquer influência da musculatura longitudinal, somente acionando a musculatura circular. Com isso você faz o que? Encurtamento do diâmetro, né? De tal forma que você literalmente amassa esse conteúdo, esse quimo que está presente na luz aqui, contra a mucosa do tubo. Então isso é muito comum em processos de mistura, trituração e fragmentação. Você pode ter, eventualmente, uma trituração, uma mistura, sendo desenvolvida por uma peristalse, quando a onda peristáltica ela encontra um esfíncter obstruído. Isso é muito comum lá na porção antropilórica do estômago, né? Você tem uma onda peristáltica que encontra um esfíncter pilórico contraído, e aí você tem o retorno, né, desse quimo, então você vai amassando, misturando esse quimo.
Se você tem a peristalse sem encontrar qualquer oposição, aí você tem a propagação, portanto a propulsão aí do quimo, do alimento que seja, tá ok? Bom, se referindo especificamente aqui aos músculos circulares, nesse caso, a gente tem então o acionamento dele resultando no encurtamento do anel, né? Então a gente diminui o diâmetro do tubo. Essas contrações segmentares elas ocorrem alternativamente, de tal forma que você vai misturando, né, o conteúdo luminal, e você então tem uma sincronia de diversas contrações segmentares em pontos alternados aqui do tubo, né? É resultado então de contração e relaxamento simultâneo em pontos alternados do tubo, ok? Basicamente é isso, é muito simples. Agora, existe uma lei chamada lei do intestino, que ela é muito característica nas ondas peristálticas, que ela vai sempre de uma posição proximal ou distal, né? Ou crânio caudal. Se você fizer a remoção, por exemplo, do intestino e conseguir mantê-lo em condições viáveis, uma placa de Petri, por exemplo, e der um estímulo para esse intestino, você vai ver que essa orientação ela sempre se mantém respeitando a origem proximal ou distal. O que a gente tem aqui, pessoal? Basicamente, à medida que a gente tem, por exemplo, acionamento de neurônios aferentes, sensoriais, por exemplo, mecanorreceptores, o que nós vamos observar aqui em rosa aqui, poderia ser esse neurônio, né? Há uma conversa cruzada com interneurônios e, por sua vez, com neurônios motores, né? E a gente observa, por exemplo, nesse esquema, um neurônio motor que secreta a substância P, ou acetilcolina, que são agentes excitatórios, fazendo o que? Contração, né? Encurtamento do lúmen, olha aqui, ó. Tá? Então aciona demasiadamente aqui a musculatura circular. Enquanto isso ocorre, há um relaxamento da musculatura longitudinal nesse ponto. Tá? Já no segmento mais distal, o que a gente tem que ter? Um relaxamento da camada circular, de tal forma que a gente consiga fazer a propulsão, né, desse quimo. Esse relaxamento ele é dado aí por fibras nitréticas, vipérdicas, né, que secretam, portanto, o gás óxido nítrico, ou VIP. E a gente vê aqui, por exemplo, né, como que essa conversa entre esses neurônios motores ela se dá por uma mediação de interneurônios por meio de aferências neuronais, né? Então, no segmento anterior, a gente tem excitação, encurtamento do lúmen, né? E no segmento distal, a gente tem o relaxamento. Então, isso é caracterizado aqui pela lei do intestino e define, portanto, uma onda peristáltica. Muito bem. Olha só, pessoal, quando a gente pensa em musculatura lisa e trato gastrointestinal, é importante notar que, se vocês imaginarem uma peça anatômica, né, esse tubo ele está distendido, relaxado, mas no indivíduo vivo existe um tônus ali. Como eu disse para vocês, ainda que não seja um músculo tonificado, né, exagerado, existe um tônus basal. E esse tônus basal ele se dá graças a chamadas ondas lentas. É uma sequência de despolarização com repolarizações sem que evoque potencial de ação. Então você chega a ter um tônus, né, é positivo, não é zero, mas não resulta em uma contração verdadeira. Então essa, digamos, despolarização ela é fraca ao ponto que você não consegue ultrapassar o limiar de ação para enxergar a contração verdadeira. E quem define, né, esse tônus e essas ondas lentas são as células de Carral. E nós veremos que essas células de Carral elas têm uma forma de funcionamento e dependem aí de estímulos neurais ou hormonais para que você ultrapasse o limiar de ação. Então, quando a gente tem agentes, por exemplo, excitatórios, como a acetilcolina, a gente consegue sobre, né, essas pontas das ondas lentas, olha aqui a ponta, desenvolver uma despolarização agora verdadeira, contundente, de tal forma que a gente vê a contração. E aí, o que é importante, né? Tanto a força da contração e a duração da contração depende da amplitude e da duração desses potenciais de ação. E isso tudo é mediado pela presença de componentes aí excitatórios ou inibitórios, né? Então percebam que nós temos uma despolarização que pode ser sustentada,
pode ser transitória ou fásica, né, em ritmos, e dentro de um ritmo ela pode durar um tempo relativamente maior do que outro, né? E a gente pode também ver aí o relaxamento por meio de contextos opostos. Então, agentes simpáticos, né, como a noradrenalina, por exemplo, a norepinefrina é um sinônimo aqui, ela resulta em hiperpolarização da fibra muscular. E aí você tem o relaxamento dessa fibra. Bom, pessoal, em se falando então em ondas lentas, né, e a definição de um ritmo, eu trago para vocês aqui um vídeo. Eu já apresentei para vocês lá na segunda fase, talvez alguém se lembre. Aqui a gente está com uma endoscopia, né, olhando para a porção antropilórica do estômago, e aqui a gente está vendo uma forte contração peristáltica, né? Então veja como ela é bastante rigorosa. Agora imagine o alimento aí, né, sendo propulsionado em direção ao esfíncter pilórico e encontrando essa resistência. Aqui certamente deve estar mediante ou uma aceleração do vídeo ou com algum agente excitatório parasimpático mimético que esteja reforçando essa onda contrátil no intervalo de tempo menor. Mas só para reforçar então que esse sistema de ondas lentas, né, quando incidir sobre eles um estímulo excitatório, percebam que você pode definir, por exemplo, 3 ondas rítmicas ou 3 ciclos de contração por minuto, quando se trata, por exemplo, do estômago, né? E a gente pode chegar em torno de 12 ondas, né, ou 12 ciclos do duodeno em diante. E esse número de ciclos ele vai diminuindo à medida que a gente vai se afastando do duodeno. Tá? Então, só reforçando que elas podem ser influenciadas por aferências neurais, sistema nervoso autonômico, normalmente o parasimpático, com certeza, e o entérico por meio de circuitos de alça curta, né, intrínsecos, e hormonais também, como por exemplo a própria gastrina. Bom, o que nós podemos observar aqui agora, pessoal? Quando a gente está falando das ondas lentas, nós estamos falando de um complexo de células que estão por trás, né, dessa resposta. E eu mostro para vocês aqui fibras musculares lisas, né, comuns então no nosso trato gastrointestinal. E aqui vocês estão vendo varicosidades de neurônios em amarelo. Em vermelho nós estamos vendo a chamada célula de Carral. É essa célula de Carral que tem uma ritmicidade intrínseca, tá? E temos essas células em verde, que é uma célula positiva para PDGFR, que é uma proteína aí que é característica desta célula. Essa célula em verde aqui é uma célula que não se conhece muito bem ainda as suas funções, mas em vermelho aqui a célula de Carral, ela é uma célula que então ela vai definir as ondas lentas, tá? Sobre as nossas fibras musculares lisas. Esses 3 tipos celulares em verde e vermelho mais as fibras musculares, elas compõem o que é chamado aqui de CIP, né? Seria o equivalente aí a um sincício. E por quê? Porque ambas as células elas conversam, elas se comunicam com as fibras musculares por meio de junções gap. Então são as junções comunicantes, tá ok? Essas junções comunicantes entre os neurônios e células de Carral ou entre neurônios e fibras musculares não existem, tá ok, pessoal? É apenas entre as células de Carral e as fibras musculares. Aqui vocês podem observar que essas células de Carral elas são mais abundantes ali em associação com aquele plexo de neurônios mioentérico, né, entre a camada longitudinal e circular, mas podem ter aí algumas células de Carral entre as fibras longitudinais, entre as fibras circulares e até ali na submucosa, mas ela é predominantemente disponível aqui na camada, entre a camada longitudinal e circular. Vocês podem observar aqui que essas células de Carral, essas ICC, né, que seria aqui do inglês células intersticiais de Carral, elas começam a ser abundantes a partir do corpo do estômago. E elas se situam então até a porção distal do cólon, tá ok? E observem que a presença dessas células de Carral aqui numa microscopia por imunofluorescência no intestino de camundongo, a gente vê que a presença delas permite aí, né, a formação das chamadas ondas lentas, tá? E um tipo de animal nocaute que você consegue comprometer a formação dessas células, então você tem células inoperantes, você perde esse padrão de ondas lentas, tá ok? Então é muito importante observar que aonde há uma
a atividade elétrica aqui sobre as células de Carral, representado aqui em vermelho, né, há também um determinado potencial elétrico modificado sobre as fibras musculares lisas. Então elas ocorrem em sincronia, demonstrando essa inter-relação, né, entre a atividade das células de Carral com as células musculares lisas. E como é que se dá esse processo aqui do ponto de vista eletrogênico, pessoal? Nós temos aqui, inicialmente, né, para se considerar uma célula que se despolariza de forma autônoma, tem que ter um mecanismo que responde por esse incremento do potencial elétrico, né? Então a célula vai ficando cada vez menos eletronegativa à medida que você vai tendo um aumento de cargas positivas no interior da célula. Isso ocorre por meio de um efluxo automático que ocorre de cálcio por meio do retículo endoplasmático, né? E essa saída de cálcio aqui não só reforça um potencial menos eletronegativo, como você tem o acionamento de um canal de cloreto ativado por cálcio. E com isso você tem saída de cloreto. E a saída de cloreto aqui, ela resulta num ganho de um cátion. Então, para cada carga negativa perdida, você tem equivalente a uma positiva incorporada. De tal forma que isso responde pelo início aqui, então, da despolarização dessa célula de Carral. E essa despolarização ela vai, então, se tornar mais forte, né, mais contundente, à medida que você tem o acionamento de canais de cálcio na membrana da célula de Carral, que são ativados por voltagem. Então, aquele pequeno incremento da voltagem que ocorreu anteriormente foi suficiente para modificar a conformação tridimensional dos canais de cálcio, são mais tardios aqui nas VDCCs, e aí você tem um incremento de cálcio extracelular. E com isso, você pode observar uma despolarização agora verdadeira aí dessa célula de Carral. Isso coincide com o pico da onda lenta, ok? E aí, depois nós temos a repolarização, que vai ser causada tanto pelo efluxo de íons potássio, né, a retirada de cargas positivas, quanto pela normalização dos estoques de cálcio no retículo e a saída de cálcio da célula de Carral. Tá? Então, basicamente, vocês podem ver esses componentes aqui. Nós vemos aqui os canais de cálcio no retículo endoplasmático que garantem, então, um efluxo inicial que acionam os canais de cloreto ativados por cálcio, tá certo? Então, esses três componentes aqui, eles respondem pelo início da despolarização. E uma vez que você tem os canais de cálcio ativados por voltagem, acionados aí, né, por meio de uma alteração do potencial de membrana, você tem incorporação de cálcio extracelular, ocorre a despolarização, e nesse momento aqui é importante vocês notarem que existe uma conversa entre a célula de Carral com a fibra muscular, por meio das junções comunicantes. Então é isso aqui que explica, né, aquele tônus basal da musculatura lisa do trato gastrointestinal. Toda vez que esse processo ocorre, ele ocorre em ciclos, você tem então aí uma contribuição para uma tonificação basal aí da musculatura lisa. Agora, obviamente, né, você pode acentuar esse evento por meio da presença de ligantes excitatórios. Então, nesse exemplo aqui, a acetilcolina, por meio da interação com o receptor muscarínico do tipo 3, ela vai acionar uma proteína G, que ativa fosfolipase de membrana, hidrolisa fosfatidil-inositol da membrana plasmática em diacilglicerol, inositol trifosfato, e esse P3 aqui reforça mais saída de cálcio do retículo endoplasmático. Então, com isso, você tem um incremento maior aí, né, de cálcio intracelular, reforçando para cima aqui esse grau de despolarização. E lembrando, né, que em contato aqui com uma fibra muscular, você reforça a contratilidade dessa fibra. Lembrando que essas fibras também possuem receptores para acetilcolina e outros agentes excitatórios, tá? Eles não são exclusivos aqui das células de Carral. Então você pode ter uma influência desses agentes excitatórios ou inibitórios também sobre as fibras musculares. Tá ok, pessoal? Então aqui na presença de acetilcolina vocês veem que a gente sobre as ondas lentas consegue ter as despolarizações, e a presença aqui de adrenalina, por exemplo, vai fazer a contrarregulação, né?
e isso resulta em maior ou menor força mecânica de contração, tá ok? Pois bem, aqui nós temos uma transição agora, né? A gente vai começar a falar rapidamente aqui sobre o estado de contração ou de motilidade desse trato gastrointestinal durante um período basal, durante o período interdigestivo, né? O jejum aí entre as refeições. E olha que curioso, né? Em 1902, um cientista russo, ele observou que havia um determinado grau de contração gástrica durante o jejum associado com secreção pancreática, né? E aí ele notou que então, sem explicação em determinados períodos dessa fase interdigestiva, havia um determinado padrão de contração gástrica. E avançando um pouquinho mais aí, esse outro pesquisador aqui, ele conseguiu descrever também em cachorros que esse padrão contrátil ele se dá em 3 fases, né? Então a gente está vendo aqui a fase 1, que é uma fase basal, sem atividade elétrica relevante. A fase 2, você tem um determinado grau de atividade. E na fase 3, você tem uma atividade muito mais intensa, né? Em termos de intervalos menores e amplitudes maiores. E o que se trata isso, né? Isso se trata de um evento que nós já conhecemos como complexo mioelétrico migratório. Ele ocorre a cada hora e meia, 2 horas, e ele é caracterizado por 4 fases, né? A gente tem uma fase de quiescência, que é a fase 1, um período de aumento da frequência, e aí a gente tem um pico da atividade elétrica que resulta de fato em contração. Essa contração é uma contração do tipo peristáltica, que ela se inicia no estômago e varre todo o tubo intestinal delgado, tá? Isso é importante porque ele faz um trabalho de varredura, de limpeza, de tal forma que eventuais alimentos que não foram digeridos ou que não foram esvaziados do estômago e que não avançaram também pelo intestino, eles possam ser excretados, né, digamos assim. Então, para ficar assim um exemplo, se um indivíduo ele engole um fragmento de pedra ou um caroço, né, uma semente, esse material ele não é liberado, ele não é esvaziado do estômago na fase ativa, né, mas no período interdigestivo você consegue então, por ação da peristáltica, fazer a liberação desses remanescentes não digeridos e obviamente não absorvidos, né? Então, como eu comentei, eles se originam no estômago e se propagam aí até a porção distal do intestino delgado. A gente vai ver que a motilina é um hormônio que parece estar relacionado aos picos dessa fase 3. Então, quando a gente olha a fase 3 aqui e acompanha a variação, né, da concentração da motilina portal e da plasmática, a gente observa que normalmente coincide, né, com um aumento na concentração de motilina. Então parece aí que a motilina é um hormônio fundamental, é um hormônio duodenal, né, que estaria associado aí aos complexos mioelétricos migratórios. A integridade do nervo vago também é importante para esse padrão de ativação interdigestiva. A vagotomia ela compromete aí o complexo mioelétrico migratório. Então aqui só para a gente reforçar, né, a motilina ela induz a fase 3, a grelina, que é um hormônio gástrico produzido aqui no fundo do estômago, ela além de ter uma ação orexígena, né, induzindo aí o apetite, ela também parece acentuar essa atividade da fase 3 aí, no período interdigestivo. E a xenina, que é um hormônio pouco, né, estudado, ele é secretado pelas células K no duodeno e no estômago, também parece induzir a fase 3. Existem outros agentes aí que podem inibir aí essa atividade do complexo mioelétrico migratório, como por exemplo a somatostatina. Qual que é a importância, né? Além de você conseguir se livrar dos remanescentes não digeridos, não absorvidos, você também tem uma contribuição para que se evite a proliferação bacteriana no tubo intestinal, pessoal. Então, o intestino delgado ele tem muito menos micro-organismo do que o intestino grosso. E o estômago, por sua natureza ácida, ele também dificulta, né, a presença de micro-organismos, à exceção da H. pylori, que a gente vai ver aí em algum momento. Mas existem algumas situações que comprometem
atividade motora nesse período interdigestivo, por meio aí então da retirada ou da diminuição, né, da intensidade desse complexo mielétrico migratório. Então, quando você tem um intestino com uma grande presença de bactérias, né, já por algum outro grau de deficiência, chamado aqui intestino curto, você normalmente pode encontrar uma desordem ou uma ausência do complexo, o intestino irritável, né, o intestino inflamado também, a síndrome, né, do intestino inflamado, irritado, ela pode diminuir os intervalos entre esses complexos. A dispepsia funcional, ela pode diminuir também a intensidade dessa fase 3. A gastroparese, muito comum no diabetes, ela também pode retirar, né, esse complexo mielétrico migratório, doença de Chagas diminui, e assim por diante, né? Na obesidade tem uma redução da fase 3, e o envelhecimento também, né? Tem uma diminuição da propagação e da velocidade. Tudo isso daqui configura um ambiente mais tóxico, um ambiente que favorece a proliferação bacteriana e pode ser ponto de partida para as outras afecções que acometem o trato gastrointestinal. Tá, ok, pessoal? Por isso é importante a manutenção desse complexo mielétrico migratório. Tá? E, obviamente, né, ele é substituído por um outro padrão de atividade contrátil quando a gente se alimenta. Então, esses complexos que ocorrem a cada hora e meia, 2 horas, eles são substituídos por um outro padrão de atividade motora que ocorre à medida que a gente inicia a nossa alimentação. Tá, ok? Bom, antes da gente seguir então com a deglutição, é importante a gente só chamar a atenção rapidamente aqui ao processo de mastigação. É um processo voluntário, ainda que encontre aí algumas respostas involuntárias à medida que a gente vai se condicionando com o processo de mastigação, e envolve alguns mecanismos motores reflexos organizados pelo tronco encefálico, né, por meio aí dos corpos celulares localizados no núcleo ambíguo, que dão origem aí ao quinto par de nervos cranianos, o nervo trigêmeo, né. Basicamente, a mastigação ela tem uma contribuição bastante importante para a lubrificação, tritura e mistura do alimento, uma vez que você tem, junto com a secreção salivar, a secreção de muco, algumas enzimas, como a alfa-amilase salivar, que é uma endoamilase, né? A lipase lingual, além de outros componentes fundamentais na saliva para a higienização bucal. Tá? A mastigação ela pode atingir uma força de até 100 kg no ser humano. E aqui temos algumas estruturas que serão importantes depois para o processo de deglutição, como o arco, o palato grosso e o palato faríngeo, que quando a gente inicia, né, o processo de deglutição, eles se fecham, impedindo qualquer retorno de alimento da parede faríngea para a cavidade bucal. A deglutição é um dos reflexos mais complexos que nós temos no organismo, ainda que pareça que não. Sim, a deglutição é um processo extremamente complexo, tá, pessoal? Ela inicia de forma voluntária na boca, mas a partir do momento que você tem o contato do bolo alimentar com a faringe, já se torna um processo involuntário, tá? Ou, digamos, um reflexo. Esses reflexos eles são sincronizados pelo centro da deglutição, que se localiza no bulbo, e daí então nós temos uma quantidade de músculos bastante proeminentes que são reguladas por esses reflexos, em torno de 25 pares de músculos, e veja que nós temos ao menos aqui 3 nervos sensoriais e 6 nervos motores aí para dar conta, né, do processo deglutivo. Bom, nessa fase de transição da deglutição oral para a faríngea, basicamente a gente tem a língua deslocando o alimento em direção ao palato duro, isso se dirige à parede faríngea. Com isso, a úvula, né, ela se desloca fazendo uma obstrução da nasofaringe, enquanto a epiglote ela se sobrepõe à entrada da laringe. Com isso, há um levantamento da laringe e um encurtamento das cordas vocais, de forma que o nosso bolo alimentar aqui ele pode trafegar por essa porção inicial do esôfago. Agora, é importante vocês observarem que há uma sincronia aqui do relaxamento do esfíncter esofagiano superior com uma inibição reflexa da respiração. A gente não é capaz de fazer deglutição inspirando ao mesmo tempo. Né? A deglutição, de fato, é um processo bem complexo, pessoal. Ela envolve uma ação chamada tudo ou nada,
Imagine que a gente pode, por exemplo, fazer a deglutição de ponta cabeça, né? Independente então da nossa posição aí a favor ou contra a gravidade, a gente consegue deglutir. E tem, por exemplo, esse reflexo aqui, quando a gente engole uma bala sem querer, né? Não tem que ser feito. Todo o reflexo ele se monta e se torna a partir daí então uma resposta involuntária. Aqui eu destaco apenas as características da musculatura, o tipo de controle, né, o que é voluntário, o que é neural, em cada fase do processo deglutivo, tá? Para quem queira aí dar uma acompanhada. Bom, como vocês podem ver aqui, como eu comentei com vocês, nessa etapa inicial da deglutição, a gente vê uma inibição reflexa da respiração, né? E à medida que esse processo ele se inicia, a gente está sujeito aí a um controle neural, tá? Então, o centro da deglutição é quem vai ser responsável aí pela primeira onda peristáltica. A gente tem uma variação da velocidade com que essa peristalse ocorre, dependendo da característica do que a gente ingeriu, se é líquido, se é sólido, se é pastoso, se é mais seco, né? Viscoso e assim sucessivamente. E se eventualmente a gente se engasga com algum alimento, um alimento mais seco, né? Quando contém, por exemplo, farinha ou um pedaço de material que pela mastigação não foi adequadamente triturado, como um pedaço de carne, você pode, né, por meio da distinção aqui desse lumen, acionamento de mecanorreceptores, ativar uma segunda onda peristáltica mais potente, tá? E é curioso a gente observar que quando a gente ingere líquido, se vocês imaginarem aqueles campeonatos, né, de quem toma mais, um litro de chopp, por exemplo, existe a chamada inibição deglutiva. Então, as ondas peristálticas elas não ocorrem, o esôfago ele fica relaxado, somente ao término, né, da última golada é que você vê uma onda peristáltica encerrando o ciclo. Então, é com isso que a gente consegue, por exemplo, tomar uma quantidade X de líquido sem que tenha interrupção por meio de peristalses. Bom, aqui vocês podem observar que há uma sincronia tão perfeita, né? Porque à medida que a gente tem uma onda contrátil deslocando o bolo pelo esôfago, a gente já tem que começar a preparar o esfíncter para um relaxamento. E como é que se dá a sincronia, né, da contração nesse segmento e o relaxamento do esfíncter? Isso vai depender das inervações, das fibras parasimpáticas que nós temos culminando aqui, nesse setor. Então percebam que os neurônios que secretam substâncias inibitórias, como o gás óxido nítrico ou peptídeo intestinal vasoativo, eles são inibidores para a musculatura lisa, né? Enquanto que a acetilcolina e a substância P, eles são excitatórios para a fibra muscular. De tal forma que, então, nessa sincronia, o mesmo nervo, né, o nervo vago, ele projeta fibras que nós chamamos de fibras vipérgicas e nitrérgicas, que vão promover o relaxamento do esfíncter, da musculatura do esfíncter, enquanto que, em outro momento, né, sujeito aí a um input colinérgico, esse esfíncter ele vai estar com um tônus contrátil garantido por ação da acetilcolina. Então vocês vejam que no núcleo dorsal do vago você tem o núcleo rostral e o caudal. E do rostral nós temos as fibras colinérgicas emergindo daí, motoras, né? Enquanto as fibras motoras nitrérgicas, por exemplo, partem do núcleo mais caudal. Então, essa sincronia aqui permite que nós tenhamos uma abertura ou fechamento do esfíncter dentro do reflexo da deglutição. Aqui, mais uma vez, né, apenas reforçando as fibras motoras, enquanto a fibra sensorial aferente sinaliza para a etapa da propagação, e com isso a gente pode ter um relaxamento num segmento em detrimento da contração do anterior, né? E dessa forma, sucessivamente, ao longo da peristalse. Tá? As percepções que nós temos de uma situação esofagiana, onde você pode ter um engasgo, ou a percepção de uma deglutição com um alimento mais pastoso ou mais seco, tudo isso se dá em vias superiores por meio de aferências que são projetadas para o núcleo parabraquial, talâmico e para o córtex sensorial. Tá? Agora, vejam bem, pessoal, como que é interessante a gente prestar atenção. A deglutição é um processo que envolve aí algumas nuances, né?
Tem alguns estudos que tentam correlacionar a alteração na velocidade da propagação da peristalse em função da temperatura do líquido ingerido. Então, cada pontinho aqui é um teste, né? É um indivíduo. E percebam que quando a gente lida com líquidos mais frios, se diminui a velocidade da peristalse. E quando nós temos substâncias mais quentes, né, aumenta a velocidade dessa peristalse, como se fosse uma maneira de se livrar, né, dessa solução quente aí do esôfago. Então, sabendo disso, é muito importante, quando estiver na clínica, considerar a temperatura do líquido que está sendo ingerido, né, nesses pacientes, por exemplo, aí, em unidade intensiva de tratamento, né, seja qual for a condição. Então, só para reforçar, a solução gelada, ela diminui a velocidade da peristalse, ela prolonga o período de relaxamento do esfíncter esofagiano inferior, seguido de forte contração do esfíncter. Já a solução quente, ela tende a inverter esse processo, tá? Então, aqui a gente pode observar que numa primeira deglutição, né, com um líquido frio, a gente tem a temperatura do esôfago saindo de 32 graus para 26 graus, e quando você deglute aí uma substância quente, você pode ser de 32 para 41. Essa transferência de energia ela ocorre, né, seja calor ou seja frio, imediatamente aí na primeira deglutição. Nas seguintes você já consegue fazer uma normalização, tá? Mas na primeira realmente parece que pode ter um impacto significante aí. Aqui só reforçando por um outro estudo, né, que a amplitude da peristalse ela perde força numa ingestão de líquido mais gelado. A duração da peristalse aumenta, por quê? Porque a velocidade diminui, né? Como está sendo demonstrado aqui, reforçando esse estudo. Então, eu achei interessante trazer esses pontos aqui para vocês. Bom, os esfíncteres eles vão prevenir influxo de ar para o estômago, né, ou refluxo gástrico para o esôfago. Eles são definidos pelas suas pressões, né, o tubo esofágico ele tem as suas pressões definidas aí em função do segmento que você vai avaliando. Aqui são alguns dos fatores associados ao processo de abertura do esfíncter esofágico superior, né? E eu trago para vocês aqui uma informação que já se tem bastante compreendida de um relaxamento transitório que ocorre no esfíncter esofágico inferior, tá? Percebam aqui em azul que durante uma deglutição verdadeira, por uma manometria, onde você vai avaliando a pressão intraesofágica, você vai tendo um aumento da pressão, né, à medida que você vai promovendo a peristalse das porções mais superiores do esôfago até o esfíncter esofagiano inferior, e imediatamente antes dessa peristalse alcançar a porção distal do esôfago, você tem um relaxamento transitório do esfíncter esofagiano inferior. Então isso é normal, né? E com isso você não tem uma grande alteração de pH na mucosa do esôfago, porque você tem o chamado clearance, né? A peristalse, ela propulsiona o conteúdo em direção ao estômago. Agora, existe em torno de 30 a 60 eventos diários de relaxamento transitório sem que ocorra a deglutição. Então, vejam que aqui essa abertura do esfíncter, ela se dá independente de ter havido uma deglutição. E com isso você tem uma redução do pH na mucosa do esôfago, justamente porque não tenha o movimento de clearance, né? A propagação aí do alimento, tá ok? Então, esse evento ele explica, por exemplo, as erucções, e é um evento fisiológico, tá? Não tem nada de adverso nessa situação. Muito bem, então aqui mais uma vez você pode ver por essa imagem, né, como que ocorre o relaxamento transitório sem que tenha qualquer deglutição verdadeira. E nessa situação, né, nessa ocasião, há uma contaminação com líquido gástrico nessa porção superior do esôfago. Esse evento é interessante porque quando se começa a discutir o impacto desses relaxamentos transitórios sobre a doença do refluxo gastroesofágico,
se nota que aparentemente não é por ter mais ou menos relaxamentos transitórios do esfíncter que se tem doença do refluxo, né? Se você olhar aqui entre pacientes com refluxo gastroesofágico e voluntários saudáveis, a frequência desses relaxamentos transitórios em uma hora fica na faixa ali de 5, né? Então não tem diferença. E não tem diferença também da influência, digamos assim, ácida desse relaxamento transitório em torno de 2 centímetros acima do esfíncter esofagiano inferior entre os dois grupos. Contudo, aqueles indivíduos que sofrem de refluxo, parece que nesta ocasião do relaxamento transitório do esfíncter há uma contaminação maior, né? Esse líquido aqui ele se alastra um pouco mais, chegando, por exemplo, a até 7 centímetros aí acima do esfíncter esofagiano inferior. Tá ok, pessoal? Bom, então basicamente a gente teve aí uma compreensão dos processos relacionados à deglutição. E é importante, diante então desse cenário, a gente saber o que traria disfunções, né, motoras nesse tubo. A gente está falando de um tubo, né, um tubo muscular, e ele, dependendo da configuração da alteração, a gente vai ter uma disfunção motora mais de ordem excitatória ou mais de ordem inibitória, tá? Então vejam bem aqui, ó. Nós temos, por exemplo, um ramo que está relacionado à inervação inibitória e um ramo que está relacionado à inervação excitatória. Agora percebam que se você tem falta de inibição, você favorece contração. Se você tem excesso de inibição, você favorece um relaxamento, né? Seja aí da estrutura que esteja sendo acometida por essa inervação. Se você tem agora uma redução da excitação, você pode ter respostas menos contráteis. E se você tem o excesso de excitação, né, você tem respostas mais rígidas. Então, esse braço aqui de ter menos excitação ou mais inervação inibitória estão relacionados às doenças do refluxo gastroesofágico. Porque por esse ramo você faria menos clearance, né? Menos peristalse, portanto se oporia menos a um refluxo gástrico, e nesse contexto você daria margem maior para a contaminação de suco gástrico em contato com o esôfago. Tudo bem? Agora, nós temos diversas disfunções, né? Nós temos aqui, por exemplo, espasmos esofágicos difuso. Por quê? Porque tem baixa inervação inibitória. A acalásia, que certamente dentre as disfagias é a mais prevalente. A gente vai detalhar ela aqui na sequência. Então, a acalásia ela é um resultado de uma deficiência de inervação inibitória, o que favorece mais contração do esfíncter, né? Nesse ramo de inervação excitatória, pela via hipotensiva, é quando você tem menos excitação. Portanto, você pode ter peristalses mais leves, né, hipotensivas. Você pode ter um esfíncter esofagiano inferior hipotensivo ou uma redução do reflexo, né, da contração do esfíncter esofagiano inferior. Tá ok? Então veja como esse ramo aqui ele coincide com esta fração aqui, né, de falta de inervação inibitória. Pelo lado do excesso de estímulo excitatório, você vai pela linha hipertensiva, onde você tem peristalse muito robusta, né, e um esfíncter esofagiano inferior também muito robusto, muito contraído. A peristalse hipertensiva ela também é conhecida como esôfago quebra-nozes. Tá? Pois bem. Aqui nós temos um vídeo que infelizmente ele não vai ser projetado aqui na minha máquina, pessoal. Eu estou sem o driver aqui de vídeo para essa extensão, mas basicamente aqui mostraria um paciente com acalásia. Então, pelas imagens a gente veria ele fazendo a deglutição e o como que isso retorna, né? Ele faz a regurgitação a todo momento, tá? Esses vídeos vocês encontram com facilidade aí no YouTube.
Então, só reforçando, as disfagias, né, elas são o principal sintoma das doenças do esôfago. Elas são representadas por dificuldade no processo de deglutição e pode ser de ordem mais superior ou mais inferior aí do trato esofagiano. Essas disfagias, elas podem ter origens, né, de anormalidades no funcionamento da musculatura, que é chamada de disfagia neuromuscular, né? Então, há algumas situações onde você tem prejuízos das terminações nervosas que incidem sobre determinada musculatura, portanto, você teria uma deficiência neural causando falta para uma resposta muscular, ou você pode ter também aí lesões de ordem musculares, mas normalmente é uma disfunção de ordem neuro, né, que afeta a função aí da contração muscular. Você pode ter algumas disfagias de causa mecânica que comprometem aí o lúmen, né, a luz do órgão, tá ok? Normalmente são associadas a compressões extrínsecas ou lesões mesmo aí da própria parede. Então aqui temos algumas denominações. Lembrando que aqui, quando eu trago essas informações para vocês, está longe de tentar responder o que vocês verão aí na sequência com a clínica, né? É apenas para a gente ter uma base de entrada. Então, algumas disfagias de ordem intrínsecas, né? Estenose péptica benigna, carcinoma, anel esofágico, tumores benignos, lesão cáustica, divertículo de Zenker, as extrínsecas, né, compressões extrínsecas tumorais, bócios mergulhantes, alterações anatômicas vasculares. Eu não saberia dizer para vocês se a prevalência por aqui é muito grande, mas com certeza as de transtornos do músculo devem ser as mais prevalentes, né? Então, a acalásia, o espasmo esofágico difuso, esclerodermia, né, que tem relação aí com desfechos neurológicos, transtornos do músculo estriado, então, ou liso, dependendo da porção. A acalásia cricofaríngea é quando ela se dá ali relacionado ao esfíncter esofageno superior, por isso que envolve um pouco aqui a estrutura do músculo estriado, né? E polimiosite. E transtornos neurológicos, né? Doenças desmielinizantes. Então vejam aqui, pessoal, que as disfagias, elas são muito comuns em crianças, né, com paralisia cerebral. Então eles têm muita dificuldade, desde a formação do bolo, no trânsito oral, o início, né, da fase faríngea aqui, da deglutição, e tem bastante problemas com a parte superior do esôfago, né, envolvendo aí, por exemplo, a abertura do esfíncter esofageno superior, tá? Então aqui tem os processos de forma resumida e os possíveis problemas, né? Obviamente não incluindo todos aí, se quiserem dar uma olhada com calma depois. E eu sempre gosto de lembrá-los de que nós temos aqui em Santa Catarina uma fundação catarinense de educação especial que lida demais com esse perfil de paciente, né? Chamados PCs. E eles têm muita disfagia, em casos que chegam inclusive a fazer broncoaspiração. Então eles precisam ingerir alimentos pastosos, às vezes eles precisam ser aí, se alimentar pela via de sondas, né? É um paciente com bastante dificuldade de processar a mastigação e a deglutição. Então requer bastante atenção, né? Eu convido aí vocês, quem tiver interesse aí a Liga de Gastro, né? Caso tenha a Liga de Gastro aí, a fazer uma visita a essa fundação e proporem aí alguma atividade conjunta com esse grupo, tá ok? Continuando aqui então nos PCs, percebam, né, os estudos são comuns em crianças, e como eu falei para vocês, olha aqui, ó, a aspiração, né? A aspiração ela é bem prevalente, ó, em 50% dos casos severos eles fazem broncoaspiração, né? Eles têm muita tosse, né? Aqui, ó, muita tosse, né, no ato de comer, tem dificuldade em organizar a língua, tem dificuldade, né, no processo aí de processar o alimento, são de diversas ordens, tá? Dificuldade em processar a deglutição, enfim, eles ficam com bastante resíduos de alimentos na cavidade oral, bastante dificuldade de ordem de laringe, enfim, as disfagias de ordem
superiores, né, envolvendo aí a porção inicial do esôfago, é bem prevalente nesse tipo de paciente, tá? Bom, aqui nós temos algumas disfunções de motilidade esofágica demonstradas por um exame de manometria, né? Aqui a gente vê a variação da pressão intraesofagiana normal numa deglutição de um indivíduo, digamos, saudável. À medida que você vai tendo o deslocamento do alimento pelo esôfago, vai aumentando a pressão intraesofágica nos segmentos distais e há uma sincronia de abertura do esfíncter esofagiano inferior antes, né, da chegada terminal ali da peristalse na porção mais distal do esôfago. No escleroderma, certamente são disfunções de ordem neurológicas aí que afetam a inervação na estrutura muscular, de forma que você tem aqui uma peristalse hipotensiva, né? Certamente uma falta de excitação, e essa falta de excitação se vale também para o esfíncter esofagiano inferior. Já a acalásia, a gente tem, quando, né, as partes superiores estão íntegras, a gente vê uma perda da força peristáltica nos segmentos mais distais do esôfago, em função de um esfíncter que já tem um tônus basal muito rígido, né? E ele relaxa muito pouco, ó, tá? Então é muito complicado, e como relaxa pouco, você forma uma bolsa, e essa bolsa aqui ela pode ir distendendo, fragilizando a parede do esôfago. Essa fragilidade resulta em menor resposta peristáltica, e é um ciclo vicioso, por isso que a peristalse aqui ela é menos robusta. Aqui é um espasmo esofágico difuso, que é a falta de inervação inibitória. Então você tem, né, uma peristalse muito forte ali, muito contundente, associada também a uma resposta desorganizada do esfíncter esofagiano inferior. E algo semelhante, pelo menos aqui na peristalse, isso aqui é falta de inibição, aqui é excesso de excitação, né? Então aqui estamos indo pela linha hipertensiva ali, pela hiperperistalse, né? É o chamado esôfago quebra-nozes. É muito consistente, comparem com o indivíduo saudável, né? E duradouro. Então o desconforto deve ser tremendo. Com o esfíncter esofagiano inferior aparentemente normal, tá? Se vocês quiserem encontrar mais informações, tem esse link aqui que eu disponibilizo para vocês. Finalizando aqui a nossa conversa com a acalásia, então ela vem do grego, que significa ausência de relaxamento, exatamente aqui no esfíncter esofagiano inferior, e como eu disse para vocês, você tem um aumento, né, da inervação excitatória, que pode estar associado com a falta de inervação inibitória também, de tal forma que o esfíncter ele se encontra constantemente contraído e com o paciente tendo bastante dificuldade de fazer a deglutição mesmo, né? E é interessante que isso não se nota com tanta frequência, presumo, na criança, porque ela cresce se alimentando de líquido, né? Leite, basicamente. Então, as substâncias líquidas, elas passam, imagino, por aqui sem grande dificuldade. À medida que a criança ela vai desenvolvendo uma alimentação baseada em uma composição mais pastosa, provavelmente começa a se identificar perda de peso, desconforto, né, nessa criança, e, enfim, provavelmente aí alguns sintomas da acalásia. E como eu disse para vocês, com essa constrição, você tem não apenas o acúmulo do alimento aqui, que deve causar bastante inflamação, né? Você tem uma fragilidade do tubo esofagiano mais distal por conta provável do excesso de tentativas de propagar o alimento até o estômago, né? Então, pelos reflexos que são montados, o esôfago ele deve certamente forçar a passagem, e nisso você vai tendo a fragilidade da estrutura muscular. Aqui mais uma vez é uma pena, né? O vídeo ele está bloqueado aqui nesse computador que eu estou utilizando no momento, mas aqui até dá para ter uma ideia, ó, o indivíduo fazendo a deglutição e ó, ele não consegue fazer o deslocamento para o estômago. Então ele tem, né, uma obstrução por meio da acalásia que faz com que esse material seja sempre regurgitado. Mais uma vez aqui vocês podem ver.
provavelmente deve ser tratamento baseado em procedimento cirúrgico, né, pessoal? Falando nisso, este link aqui é um link que trata bastante dos procedimentos cirúrgicos para os diferentes tipos, classificações de acalásia, e esse aqui ele é mais associado a diagnóstico, tá? Então passo para vocês, caso tenham interesse em checar essas informações. Aqui nós temos uma tabela com mais alguns detalhamentos, se alguém quiser fazer aí uma leitura com mais calma na sequência. Aqui a gente finaliza com o estudo de caso, depois vocês podem dar uma acompanhada. Aqui são as mesmas perguntas feitas lá no início, para vocês agora serem capazes aí de responder. Aqui continua, né, com o questionamento aí do estudo de caso. E basicamente a gente pode fechar com esses enunciados. A musculatura lisa do estômago em diante, né, ela responde em sincronia com as células de Carral, na presença de ligantes neurais ou humorais. Durante o período interdigestivo ao desenvolvimento de uma peristalse que varre todo o trato gastrointestinal, iniciando no estômago, denominado complexo mioelétrico migratório. A deglutição ela é involuntária a partir da fase faríngea e envolve uma enorme quantidade de reflexos primários, começando aqui pelo sistema vago-vagal, né, as aferências e eferências do nervo vago e eventualmente requerendo aí complementos secundários, reflexos secundários que envolvem circuitos de alça curta locais. Os esfínteres eles são músculos tônicos e têm a sua contração mediada por fibras colinérgicas, enquanto o relaxamento se dá por fibras nitrérgicas, por meio da liberação do gás óxido nítrico, e as vipérgicas por meio do peptídeo intestinal vasoativo. E as disfagias são de ordem neuromuscular associadas ao excesso ou ausência de excitação ou inibição. Tá? Pessoal, agradeço aí a paciência, a atenção e o meu muito obrigado.